Oi, tudo bem? Tá entrando no ar mais um Galeria. Nessa edição você vai ver uma exposição de fotos no Casarão 2. No final da revitalização do mercado público, muitas novidades são oferecidas a nós. E vamos ver o lançamento de um livro especial sobre esse lugar. E descobre o que tem de mais legal de artesanato na cidade, o artesanato da Costa Doce. Se diverte com o show Mandinho, do cantor Leandro Maia. E o Laércio, mais uma vez, descobre o nome das ruas da cidade. E você ainda fica por dentro da agenda da semana com o que vai ter de mais legal para curtir. Fica ligado, é o Galeria entrando no ar. Será que as pessoas sabem sobre a história por trás das vias, praças e monumentos da cidade? Pois é, Laércio continua pelas ruas para mostrar para nós. Fica atento. Hoje estamos na Avenida Duque de Caxias, uma movimentada via do bairro Fragata. Para saber se as pessoas que passam aqui todos os dias sabem quem foi a pessoa que deu nome a ela. Vou começar perguntando pro seu Veloso, que trabalha num salão aqui na rua. Moço, quem foi Duque de Caxias, o senhor sabe? Como? Duque de Caxias. O que é Duque de Caxias? O senhor sabe? Ele é o patrono do exército, acho que é, né? O senhor sabe quem foi Duque de Caxias? Não. Nunca ouviu falar dele? Não, quando não sou daqui, sou da Paraíba. A senhora sabe quem foi Duque de Caxias? Sim, Duque de Caxias foi. Esqueci, me deu um branco, apaga. Sabe quem foi Duque de Caxias? Putz, que feio, mas não me lembro agora. Sabe quem foi Duque de Caxias? Sei, como é que é o patrono do exército? Sabe quem foi Duque de Caxias? Não, de momento assim não lembro. Não, tá certo. Ele é um militar, o senhor nunca ouviu falar nele assim? Não, já vi falar mais ou menos. Patrono do Exército Brasileiro, tá? Isso. Desculpa. E você aí de casa, sabe quem foi o sujeito aqui atrás? Não? Então segura aí que a gente vai contar pra vocês agora. Luiz Alves de Lima e Silva, ou Duque de Caxias, foi um militar brasileiro nascido em 1803 no Rio de Janeiro. Aos 15 anos, ingressou na escola militar, seguindo a tradição da família. Em 1822, lutou contra soldados portugueses que não aceitavam a independência do Brasil. Além disso, o militar, em 1839, governou a província do Maranhão para suprimir a revolta da Balaiada. Em 1942, foi nomeado como presidente e comandante do Exército em operações no Rio Grande do Sul, para combater a Revolução Farroupilha. Após o fim da batalha, foi eleito senador pelo estado. Além do nome da avenida, uma estátua na frente do quartel do Exército também homenageia o homem que ficou conhecido como patrono do Exército Brasileiro. Quando a gente pensa em artesanato, logo vem na nossa cabeça aquelas coisas que a nossa avó fazia que nem sempre a gente gostava porque parecia coisa de vó, sabe? Coisa antiga. Mas isso mudou. Com o tempo, o artesanato ganhou uma cara mais contemporânea, sem perder o charme do feito à mão. A Mar de Dentro uniu design aos produtos artesanais feitos por grupos que reutilizam redes de pesca, escamas, lãs, tecidos e biscuits, para expressar o que há de mais bonito na nossa região. A gente somos 3 associações, então tem as redeiras, que eu faço parte, e da Ladrilã e dos bichos do Mar de Dentro. São os 3 grupos. Para que tivessem maior entendimento de design para unir ao trabalho artesanal que já realizavam, os artesãos tiveram aulas com Heloísa Croco, Tina Moura, Renato Imbrione e diversos outros. Nós temos os designers que nos ajudam no lançamento das coleções. Inclusive nós temos peças que foram premiadas no Museu Casa Brasil, o Top 100 de artesanato. Em 2010, após uma oficina do Sebrae, foi lançado o livro chamado As Aventuras do Mar de Dentro, escrito por Emília Kubrusli, com ilustrações de Louis Delopumo, que foi entregue a todas as escolas da cidade, mostrando um pouco da cultura e dos bichos da Zona Sul. A gente tem oficinas, então elas têm todo um trabalho. Primeiro foi antes do Sebrae teve a Emater, que nos ajudou muito. E depois o Sebrae, com o apoio do Sebrae, que aí a gente teve oficinas e um monte de coisa. O ponto de venda dos produtos artesanais foi criado com a revitalização do mercado público, há aproximadamente 1 ano e meio. A procura pelos produtos é grande e eles ainda vendem para o exterior, levando a cultura da Costa Doce para além das nossas águas. Saiba que levou sentimentos imortais
Mas se ela te beijou e disse que vai ficar, isso são mistérios, não se pode explicar. Ela diz... Nosso programa tá cheio de matérias interessantes. No próximo bloco você vai ver o show do Leandro Maia e muito mais. O programa cotidiano, apresentado pela jornalista Tereza Cunha, é uma conversa com o público sobre assuntos do dia a dia. O que gostamos, o que nos incomoda, o que sentimos, o que nos faz rir e o que nos faz pensar. Todo sábado, a partir das 11 horas e durante a semana na programação da TV Câmara. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. No programa Educação, você fica por dentro do que acontece no mundo do ensino e ainda confere um bate-papo com professores. Toda semana você vai conhecer uma escola diferente e a interação dela com os alunos e a comunidade. Edição inédita todos os sábados ao meio-dia. Entre, a escola é sua. Hoje a novidade é a nossa nova repórter. Manu, seja bem-vinda. Conta pra gente o que tem essa semana. Valeu, João. Pois é, não só essa semana, mas todo mês de dezembro está cheio de programação. Para falar do show que acontece hoje à noite, nós viemos aqui na quadra de ensaios da Chava Banda, para falar da atração dessa noite, que é a Alessi Brandão. Aqui com a gente está o presidente da Chava Banda, Fagner Feijó. Fagner, nos fala um pouco dessa atração nacional. Na verdade, a Chava Banda, para comemorar essa Semana Nacional do Samba, né? O dia do samba aconteceu dia 2 de dezembro, a gente resolveu fazer então na noite de hoje esse show, trazendo a Alessi Brandão diretamente do Rio de Janeiro, ela que é uma das maiores sambistas brasileiras. E a gente resolveu então presentear, na verdade, a toda a comunidade carnavalesca, pelotense e os apreciadores do bom samba com esse show que ocorrerá hoje à noite, a partir das 22 horas. Terá não somente o show da Alessi Brandão, como outras atrações locais também, como Emerson Nunes, Matheus Almeida e o ensaio da Chava Banda, que inicia nessa noite já, iniciando com chave de ouro. E a gente desde já convida a todos os telespectadores, na verdade, e a toda a comunidade pelotense para comparecerem e prestigiar esse grande evento. Tá certo. Obrigado, Fagner. E agora você confere aí as outras dicas da agenda dessa semana. Na segunda-feira, dia 8, acontece na Fábrica Cultural a última edição do 7 ao Entardecer. Para encerrar o ano, o evento, que começa a partir das 7 horas da noite, vai ter, além da apresentação da banda pelotense Solo Fértil Reggae Raiz, a participação da maioria dos músicos que se apresentou durante o ano. A Fábrica Cultural fica na rua Félix da Cunha, número 952. Na terça-feira, dia 9, a Escola de Música Beatriz Rosselli realiza no Clube Brilhante, a partir das 9 horas da noite, o espetáculo Repertório. Mais informações pelos telefones 9156-0004, 8106-8809. No próximo sábado, dia 13, acontece na Central Pet, localizada na rua Doutor Amarante, número 541, um desfile em benefício da ONG SOS Animais.
O evento vai arrecadar alimentos e remédios para a organização que cuida de animais abandonados. Ainda no mesmo dia, o Laranjal recebe o primeiro Bazar das Artes. A atração, que acontece na Avenida José Maria da Fontoura, número 978, vai ter exposição e venda de artigos em patchwork, pintura em tela, bordado à mão e em fita. A entrada é franca. Depois de passar pelo Bazar das Artes, você pode conferir ainda no Laranjal, a partir das 9 horas da noite, o show de carize, samba e bossa, que acontece no Restaurante Matinho, na Avenida Espírito Santo, número 2933. Já no dia 18 de dezembro, a programação fica por conta da Escola de Balé de Cléia Ferreira de Souza. O espetáculo Copélia encerra as atividades do ano da escola e acontece no Teatro Guarani a partir das 9 horas da noite. As imagens fotográficas surgiram há muitos anos, lá em 1826, com Joseph Niepce. Com o passar do tempo, a fotografia se alia às novas técnicas, se modifica, mas continua sempre presente em nossas vidas. O Casarão 2 recebe uma exposição que retrata o homem e sua vida. Confere aí. O 7º Prêmio ABA da Associação Brasileira de Antropologia, o Prêmio Pierre Verger, premia os fotógrafos que trabalham a cientificidade, a antropologia e a visão fotográfica, traduzindo em imagens o nosso cotidiano e a vida das pessoas. O Prêmio Pierre Verger de Fotografia está na 7ª edição e premiou 10 ensaios fotográficos que melhor aliaram antropologia, imagem e técnica. A antropologia tem como estudo o homem e a humanidade. Abrangendo a totalidade dessas características, essa forma de unir a pesquisa sobre o homem e a imagem propicia uma interação única, já que a fotografia tem por característica desnudar momentos e captar partes da realidade. A exposição acontece no Centro Cultural Adail Bento Costa, no Casarão 2, na Praça Coronel Pedro Osório, de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 6 horas da tarde. Patrimônio histórico e cultural da cidade, o mercado público foi entregue e revitalizado para a população e diversos eventos marcam esse acontecimento. Nessa onda, a nossa repórter Luísa traz para vocês uma matéria sobre o lançamento do livro O Mercado Central, Pelotas 1846-2014. Confere aí. Durante a tarde da última quinta-feira, o mercado público teve toda a atenção para si. Foi lançado o livro Mercado Central, Pelotas 1846 a 2014, no próprio cenário da obra. O Mercado Público de Pelotas é um local muito conhecido e prestigiado na cidade. E o jornalista Clécio Santos decidiu colocar isso em um livro. E ele vai falar um pouquinho para nós agora. Tudo bem, Clécio? Tudo bem. A gente resolveu contar uma história que começa desde 1846, quando aqui era uma região meio alagadiça, ainda não tinha nenhuma dessas construções ao redor. Foi comprado o terreno que começa a ser erguido o mercado. Isso no final da Revolução Farroupilha. Pelotas estava meio vivendo uma estagnação econômica, mas começa no país as construções dos mercados. Mercado de Porto Alegre, mercado de Rio Grande, mercado de Pelotas. Dos mercados primitivos, daquela primeira estrutura formada, o mercado é o mais antigo. E nós contamos toda essa história, a partir desde a compra do terreno até os anos atuais, 2014, onde a gente hoje está quase que reerguendo ele novamente e reinaugurando ele com novas atividades, inclusive culturais aqui. E tu és pelotense, né? Não, eu sou de Porto Alegre, mas eu fiz faculdade em Pelotas, eu aqui comecei meu trabalho jornalístico e eu fiquei aqui um bom tempo antes de me transferir para Brasília como jornalista do Grupo RBS. Então, melhor ainda, o que foi que te levou a escrever sobre o mercado público de Pelotas? E tu também tens um outro livro sobre um local famoso da cidade, né? O 7 de Abril, Teatro do Imperador, que é o título, eu escrevi em 2012, agora no livro do mercado,
porque são dois prédios assim emblemáticos justamente nessa formação da cidade ali, no início da construção de Pelotas. Talvez eles, junto com o da biblioteca, sejam os três prédios que formam uma tríade assim, da história realmente de Pelotas. Então foi não só pela beleza arquitetônica, não só pela história, mas também por toda o que ele representa para a sociedade de Pelotas. Muito obrigada pela tua atenção, foi um prazer. Deixar registrado para quem quiser comprar o livro, onde é que vai estar? Todas as livrarias de Pelotas, espero. Então tá certo, em todas as livrarias de Pelotas. O registro histórico também contou com parcerias. O mercado, bem como o Teatro 7 de Abril, são monumentos, são ícones, né, da nossa cidade que fazem parte do cotidiano dos pelotenses, e o trabalho do Clécio é extremamente qualificado, né, tanto o livro do Teatro 7 de Abril, que já é um livro que marcou época, e agora esse livro do mercado que está belíssimo. Eu tenho certeza que a nossa comunidade vai saber apreciar, né, e vai adquirir essa preciosidade que é o livro do Mercado Central. A estreia do livro tem 3 etapas. Ele foi lançado em Porto Alegre no dia 1º de dezembro, no dia 4 foi a vez do Mercado Público e ainda vai ter mais uma sessão de autógrafos na cidade. Essa sessão de autógrafos é a primeira aqui em Pelotas, e no dia 9 acontece uma nova sessão no shopping, na Livraria Vanguarda. Para quem quiser conferir, fica o convite. É sempre bom dar valor às belezas que temos por perto, né? Para vocês que são telespectadores assíduos aqui do nosso programa Galeria, vai ser fácil saber de quem eu estou falando. Ele é músico, compositor, recentemente lançou um CD em cima das obras do Guimarães Rosa e agora lança um CD infantil chamado Mandinho, no Teatro Guarani. De quem que eu estou falando? Do Leandro Maia, e a Luísa traz uma matéria especial para vocês. Curte só. Pois é, João, não te sente tão especial assim. Hoje eu também tô aqui para conversar com o Leandro Maia, mas hoje é sobre outro projeto chamado Mandinho. Tudo bem, Leandro? Tudo jóia, feliz. Daqui a pouco estamos entrando no palco aqui para começar o show, né? Pois é, então, o Mandinho é um projeto direcionado às crianças, né? E o que te levou a fazer esse projeto diretamente para as crianças? É um projeto antigo, um desejo antigo fazer esse trabalho. Eu sinto que é uma necessidade das pessoas, das famílias, das crianças em ter acesso a um trabalho que seja dedicado, eu não digo necessariamente ao público infantil, mas ao universo infantil. Então, quando eu digo dedicado ao universo infantil, é um trabalho que é pensado considerando a riqueza da infância, o universo infantil, que é um universo enorme, porque ele envolve tanto a realidade quanto a fantasia, né? Então, as coisas que me motivaram para fazer esse projeto, inicialmente a minha própria experiência como professor, como arte educador, e depois, fundamental e essencial, a minha experiência como pai, né? E aí tem canções no trabalho que são canções de sala de aula e canções realizadas literalmente no seio familiar, assim, que a gente fez na hora de tomar banho, na hora de mamar, na hora de passear. Então, canções de família, né? E tu falou em riqueza, e a gente não pode deixar de notar aqui, de comentar, que o teu trabalho tem uma riqueza em cenário, em tudo, né? De quem foi essa ideia de fazer um cenário tão diferente? Esse cenário é inspirado já na própria arte do disco, né? E isso é uma questão do meu trabalho como um todo, né? O palavreio, o Mandinho, Maria Bonita, a gente preza muito as linguagens, a linguagem artística, a experiência estética, e a gente sabe que esse momento tanto na confecção de um disco como o momento de encontrar o público no palco, ele é um momento que ele precisa ser mágico, ele precisa ser valorizado ao máximo, assim. Então, quem fez esse cenário do Mandinho foi o próprio artista visual
que fez a arte do disco, que se chama Rodi Nunes, o Rodrigo Nunes, que é um artista professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um cara reconhecido com diversos trabalhos, exposições nacionais, internacionais, um cara que tem um traço muito lindo, e ele fez esse trabalho com muito carinho, porque ele também estava com uma filhinha pequena quando começou a fazer esse trabalho, a Nina. Então o Rodrigo fez a arte do disco, ganhou um prêmio de melhor projeto gráfico pelo disco Mandinho, passou e aí se engajou, se associou ao trabalho, fez todo o cenário que envolve linguagens, as ilustrações do disco em tecido, em madeira, em esculturas. Então é um trabalho muito caprichado. Por quê? Porque criança precisa ter, e público em geral, mas a criança ela precisa ter esses elementos para desviar o olhar, para poder curtir, olhar por tudo, né, no palco e em diálogo com as músicas, né? E eu tenho uma criança na minha vida e quando eu comentei com ela sobre o Mandinho, ela não entendeu porque ela é de São Paulo. Mas eu sou uma Mandinha, sempre fui uma Mandinha. Por que tu escolheu esse nome pro disco? Esse nome eu escolhi também por não ser pelotense, né? Eu venho de Porto Alegre e vindo para cá, minha esposa já grávida, e depois quando meu filho nasceu eu passeava com o meu filho na Cacunda, né? Na garupa, assim, e as pessoas me perguntavam, e o Mandinho, como é que tá? E eu não entendia, essa é uma expressão típica da cidade de Pelotas, da região de Rio Grande, eu acho que Pedro Osório, as cidades aqui da região. E em Porto Alegre não se fala Mandinho. Então eu ouvia Mandinho, pô, deve ser um cara famoso, algum amigo em comum, quem será, né? Será que a pessoa me confundiu com outra e tal? E não, era criança pequena. E eu achei uma coisa tão linda, né? Um jeito... E eu acho que fechou muito com o conceito do trabalho, em utilizar o termo Mandinho, porque é para uma infância que é uma infância gaúcha. Então o trabalho ele é voltado para uma criança gaúcha, para uma criança universal, mas a partir desse olhar de quem está no Rio Grande do Sul e olha o Brasil também. Então vários ritmos, assim, os ritmos gaúchos como o chamamé, os ritmos próximos como o tango, candombe, e aí dialogam com a nossa tradição brasileira, como bem a chacareira, que é da tradição latina, mas da tradição brasileira, ritmos como o samba, o baião, que está muito presente, enfim, o maracatu, o maçambique, que é um ritmo afro-gaúcho, enfim, então o Mandinho ele coroa esse ponto esse lugar, esse ponto de vista sobre o qual a gente quer discutir a infância, que às vezes a gente recebe só infâncias da televisão, de outros lugares, de outros países, de outros estados, e eu acho importante a gente fazer a nossa produção também. Bom, Leandro, foi um prazer conversar contigo sobre um trabalho feito com tanto carinho. Agora eu vou deixar tu te preparar. Bom show pra ti, vamos liberar ele, né, galera? Então tá, foi isso. Muito obrigada pela atenção. João, é contigo. Então, o nosso Galeria está chegando ao fim. Espero que vocês tenham curtido. Aguardo vocês a semana que vem. Até lá! Não consigo segurar.